Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula da área de fisioterapia, especificamente cinesiologia e biomecânica. E hoje nós vamos falar sobre coluna vertebral. Para começarmos, uma questão de forma que vocês possam raciocinar e no final iremos tecer comentários assertiva por assertiva. A coluna vertebral tem três funções principais: postura, mantendo o indivíduo na posição ortostática; movimento e locomoção, permitindo que esse indivíduo realize a marcha, o deslocamento do corpo no tempo e no espaço; e também a proteção da medula espinhal. Essa medula espinhal é um dos componentes do sistema nervoso central. Além dessas funções, ela tem características importantes, como a presença de 24 vértebras dissociadas umas das outras, as quais são intercaladas por discos intervertebrais, que permitem amortecimento e que os movimentos da coluna sejam feitos de forma harmônica. Além disso, outro componente da coluna vertebral é o osso chamado de sacro, composto por 4 a 5 vértebras fundidas, fusionadas umas às outras, e o pequeno cóccix, também um osso que é formado pela fusão de 3 a 4 pequenas vértebras. Vamos agora trabalhar região por região. A região cervical, que faz parte do pescoço, é composta de 7 vértebras, de C1 a C7, consiste numa lordose, que é uma curvatura da coluna vertebral, onde a concavidade é voltada para a região posterior do corpo do indivíduo. Esta região cervical se caracteriza por grande mobilidade e grande estabilidade, já que é a primeira porção da medula espinhal, logo depois do tronco encefálico, da parte do sistema nervoso que sai do crânio. Outra característica importante é, entre as 7 vértebras cervicais, C1 a C7, a área chamada de C0 a C2, no caso C0 a relação entre o atlas, a primeira vértebra cervical, e o occipital, o osso do crânio. Então essa relação atlanto-occipital é chamada de C0. Então essa área de C0 a C2 é responsável por 50% da rotação desta região cervical. Já a cervical baixa, que é composta das vértebras C3 a C7, ela faz flexão, extensão e inclinação lateral, com mais ênfase, sendo responsável esta região de cervical baixa por 70 a 80% destes movimentos. A flexão e extensão de toda a região cervical tem um arco de movimento que varia de autores para autores de 80 a 90 graus de amplitude de movimento. Já a inclinação lateral sempre será menor que 45 graus, também podendo variar de um autor para o outro. A rotação é menor que 90 graus, isso levando em consideração a rotação tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Nessas vértebras cervicais, nessas 7 vértebras, existem os forames transversários, são orifícios localizados nos processos transversos que são responsáveis pela passagem da artéria vertebral, a qual levará sangue arterial rico em oxigênio e nutrientes para a parte cefálica. Por isso, problemas na cervical podem trazer problemas neurológicos e funcionais para a região do cérebro. A região torácica, que é a região intermediária da coluna, é formada por 12 vértebras, de T1 a T12. De forma oposta à cervical, que é uma lordose, a região torácica se consiste numa cifose, onde a concavidade é voltada para frente, ou seja, a convexidade, é voltada para a região posterior do corpo do indivíduo. Esta região torácica possui nas suas vértebras chamadas fóveas, que são as áreas onde as costelas, do primeiro ao 12º par, irão se articular, formando o gradil costal. Importante salientar que somente as vértebras torácicas têm as facetas articulares que irão se juntar com as costelas, por isso fóveas costais só são encontradas em vértebras torácicas. Outra informação importante sobre a região torácica é que ela tem movimentos limitados, chegando a aproximadamente 1 grau de flexão de no máximo 40 graus, devido à sua cifose. A região lombar, formada por 5 vértebras, é uma lordose semelhante à região cervical, então com concavidade para a parte posterior do corpo, mas apesar de ter uma quantidade menor de vértebras, sendo somente 5, é uma área bastante vasta, pois essas vértebras são grandes, com grandes corpos vertebrais. A flexão dessa região lombar não passa de 60 graus, variando em relação a alguns autores.
A extensão é menor que 30, mais limitada por questões das curvaturas fisiológicas da coluna e por músculos e ligamentos. A inclinação lateral para a direita ou esquerda menor que 25 graus, também aquela questão que varia para cá o doutor. E a rotação geralmente não passa de 18, podendo chegar aí a 20 graus no máximo. As facetas articulares das vértebras lombares, de L1 a L5, estão no plano sagital, sendo mais perceptível e possível realizar flexo-extensão do que rotação propriamente dita. Sendo então a rotação um movimento bastante limitado em relação à região lombar. Importante salientarmos que a região cervical é uma lordose, a torácica é uma cifose, a região lombar é uma lordose e a região sacrococcígea é uma cifose. Quando as curvaturas estão preservadas, a postura correta se mantém. Quando as curvaturas se perdem, pode se perder retificando, ou seja, ocorre retificação desta curvatura, ou quando elas são comprometidas, pode ocorrer um aumento dessa curvatura, onde a nomenclatura se coloca a palavra hiper na frente, ou seja, quando é na região torácica ou sacrococcígea, será uma hipercifose, e quando é na região lombar ou cervical, uma hiperlordose. No eixo lateral, ocorre essas alterações. No eixo longitudinal, visto anteroposteriormente, a alteração da coluna que será vista é a escoliose, aonde a coluna irá inclinar para um lado ou para o outro, aonde a musculatura da concavidade estará sempre encurtada e a musculatura da convexidade dessa escoliose estará sempre alongada. A região cervical tem grande mobilidade e estabilidade, como dissemos anteriormente. Isso se dá pela orientação triplanar das facetas articulares. Já nas regiões torácica e lombar, essas facetas têm formato diferente. Onde na região cervical tinha triplanar, na região torácica possibilita a flexão lateral e a rotação pela orientação no plano frontal, e na região lombar, por estar no plano sagital, possibilita também mais movimento na flexo-extensão e menos na rotação e na inclinação lateral, como também dissemos anteriormente. A estabilidade dessa coluna é dada por ligamentos, principalmente 4 deles. Na parte anterior dos corpos vertebrais, o ligamento longitudinal anterior, o LLA. Na parte de trás, o ligamento longitudinal posterior, o LLP. E como diz a própria nomenclatura, entre os processos espinhosos, o ligamento interespinhal, e sobre os processos espinhosos, o ligamento supraespinal. Os músculos que atuam em cada região, que também fazem relação com alguns movimentos da região escapular. Na parte da região cervical, fazem flexão o esternocleidomastoide, o escaleno anterior, além do músculo longo do pescoço, longo da cabeça, onde esses músculos longos da cabeça e do pescoço estão localizados anteriormente, diferente do esternocleidomastoide, o escaleno anterior, que estão localizados mais obliquamente. A extensão da região cervical é feita pelo elevador da escápula, como dissemos, um músculo que também participa dos movimentos da região escapular, e também é feita pelo trapézio, outro músculo com essa característica. Músculos que especificamente fazem um movimento na região da cabeça e do pescoço são a esplênio do pescoço, na região posterior, e o esplênio da cabeça, também nessa região posterior. Outros músculos mais profundos e mais delicados, chamados de suboccipitais, também participam dessa extensão, principalmente nos últimos graus, que são os oblíquos superior e inferior, e os retos posterior menor e posterior maior, por isso chamado de suboccipitais, pois estão bem abaixo do osso occipital. Essa região cervical, em relação à inclinação lateral, são basicamente os mesmos músculos, só que quando ventres musculares da direita ou da esquerda passam a se contrair. Vamos vê-los. Em relação à inclinação lateral, participam o escaleno, anterior, médio e posterior, o esplênio da cabeça e o elevador da escápula, assim como o esternocleidomastoide e o esplênio da cabeça junto com o trapézio, havendo a diferença se for somente pescoço ou cabeça junto com o pescoço. Já na rotação, existe a presença do escaleno anterior e do esplênio do pescoço, movimentando somente a região do pescoço propriamente dito, e o esternocleidomastoide e o esplênio da cabeça, quando o movimento é feito da cabeça junto com o pescoço, sendo esses músculos responsáveis pela rotação.
Nas regiões torácica e lombar, nós temos, para flexão, o psoas, inserido aqui na região da coluna lombar até o trocânter menor do fêmur. Nós temos os oblíquos, externo e interno, e nós temos o reto abdominal. Em relação à extensão dessa região torácica e lombar, nós temos os músculos quadrado lombar, inserido aqui na 12ª costela flutuante, áreas de vértebras lombares e crista ilíaca, e também os multífidos e os músculos que fazem parte do eretor da espinha, todos estendendo, levando esse tronco para a região posterior do corpo, nas regiões torácica e lombar. A inclinação lateral é feita também pelo quadrado lombar, só que quando ele contrai unilateralmente, pelos oblíquos e pelos reto abdominal. A rotação é feita pelos oblíquos abdominais e pelos multífidos. Pela sua inserção, o quadrado lombar também é um músculo que participa do movimento de expiração ao comprimir a parte inferior do tronco. Outra característica importante é que os oblíquos abdominais, externo e interno, fazem movimentos diferentes. O oblíquo externo, quando contrai, faz rotação para o lado oposto. O oblíquo interno faz contração, faz a rotação do tronco para o mesmo lado do músculo que está se contraindo. Agora ficou fácil. Vamos lá. A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, a chamada giba, aonde pode estar acompanhada ou não de rotações da vértebra. Diante disso, a questão quer saber o seguinte: em uma escoliose em C, com cavidade à esquerda, pode-se notar que a letra correta é a letra B, que a musculatura da concavidade está encurtada, como nós vimos. Então, na escoliose, a musculatura da concavidade está encurtada e a musculatura da convexidade está alongada. Mais uma questão para treinarmos. Os músculos da região anterior do tronco exercem função importante na manutenção da postura ereta, juntamente com os músculos da região posterior. Sobre eles, pediu-se para analisar e assinalar a alternativa correta, sendo ela a letra A, já que ela diz que o oblíquo externo realiza a contração e rotação do lado do tronco para o lado oposto, e o oblíquo interno realiza o movimento de rotação para o mesmo lado. Mais uma questão. Em relação ao tronco, é correto afirmar que, vamos analisar as assertivas. O reto abdominal é o flexor primário do tronco e é auxiliado pelos músculos oblíquo interno e oblíquo externo. Verdadeiro. Assertiva 2. A fraqueza da flexão do tronco pode resultar em um risco aumentado de dor lombar e pode causar dificuldades em levantar-se a partir da posição sentada. Verdadeiro. Assertiva 3. A fraqueza dos músculos extensores das costas resulta em um aumento da lordose lombar. Falso, porque a fraqueza desses músculos extensores vai aumentar a cifose do tórax, consequentemente comprometendo essa lordose lombar, já que é o segmento seguinte na coluna vertebral. Assertiva 4. A fraqueza dos músculos rotadores do tronco causa esforço expiratório reduzido e pode resultar em escoliose funcional. Verdadeiro. Diante disso, a letra C marcada é a letra A. Espero que tenham gostado de mais um encontro na área de cinesiologia e biomecânica. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço.